as fases da vida de Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 10. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Diga: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Fases da vida de Zaqueu. Eu creio muito que a nossa vida ela é feita por fases. Por exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo uma fase da nossa vida. Em outras estações, em outras épocas, era uma outra fase. E daqui a um tempo nós vamos entrar em outro momento. Assim é a vida. E eu queria apresentar esse texto da vida de Zaqueu diferente de tudo aquilo que você já ouviu até hoje. Eu queria dividir ele para ficar bem fácil sobre algumas fases. A primeira fase eu chamo como a fase do nascimento com um propósito. Diga: a fase do nascimento com um propósito. Para nós, quando vamos colocar nome em algum filho, geralmente nós, antes de ver o significado, nós brasileiros gostamos muito da pronúncia, não é verdade? Então, se é um nome bonito de falar, aí tu fala: cara, é um nome legal para colocar no nosso filho. Aí depois você busca o significado. Naquele tempo era diferente. Naquele tempo, para os judeus, o nome tinha conexão com a vida. Então todo nome carregava um significado. E para o judeu, o significado do nome era muito importante. Não só a questão de pronúncia, não importava a pronúncia. Por exemplo, a gente tem nome na Bíblia, Joquebed. Fala aí, Joquebed, fala. Olha o nome lindo para tu colocar na tua netinha, na tua filha. Eles não se importavam com a pronúncia. Para eles o que pesavam era o significado do nome. Então cada nome na Bíblia carrega um significado, e cada significado aponta para um destino. Então todo nome que um pai e uma mãe judia colocavam em seu filho, estava apontando para algo, estava apontando para um sonho de um pai, para um sonho de uma mãe. Por exemplo, o nome de Jesus significa o Salvador, o ungido, apontava para algo, apontava para uma realidade, apontava para um futuro. Quando Zaqueu nasceu, Zaqueu recebeu um nome. A Bíblia destaca várias vezes o nome desse homem, ele é chamado de Zaqueu. Quando a gente ouve falar sobre Zaqueu, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Um cara que extorquia a nação, um cobrador de impostos, um cara que fazia um monte de coisa errada. Mas eu quero que se entenda que quando o pai e a mãe de Zaqueu colocou esse nome nele, estava apontando para uma realidade. Porque o nome de Zaqueu significa justo e puro. Diga: justo e puro. Os seus pais deram esse nome porque eles tinham um sonho, como qualquer outro pai que vivia naquela época. Uma época cercada por uma religião quase que autoritária, e ter um filho afastado dos caminhos do Senhor naquele tempo era algo terrível. Então os pais, eles sonhavam que o filho ou a filha seriam pessoas que cresceriam obedecendo os mandamentos de Deus, honrando ao Senhor, vivendo princípios, vivendo propósito. Eles colocavam o nome como fosse uma espécie de profecia ou desejo do coração de um pai, de uma mãe. Quando Zaqueu nasceu, eles disseram: nosso filho vai se chamar puro, vai se chamar separado, vai se chamar justo. Zaqueu, ele recebeu todas as instruções de qualquer
todas as instruções judaicas, como qualquer outro menino de sua época. Ele foi levado ao templo, ele foi ensinado os princípios de Deus, ele aprendeu desde cedo a Torá. O pai, a mãe de Zaqueu colocou esse nome nele, dizendo: o meu filho vai ser justo, o meu filho quando crescer vai ser um homem puro, as pessoas vão se orgulhar dele. Quando eles levavam Zaqueu para qualquer lugar, os judeus tinham muito essa cultura: qual é o significado, qual é o nome do teu filho? Eles diziam: é puro, é justo. E a primeira fase da vida de Zaqueu é a fase que carrega o seu nome, é a fase que carrega o sonho de seu pai. Sonho de ele ser um grande homem de Deus, um grande homem na sociedade, talvez um futuro fariseu, talvez um mestre, enfim. Mas ele foi criado dentro dessa perspectiva e desse desejo, porque senão ele não tinha recebido esse nome. Então a primeira fase da vida de Zaqueu é que ele nasceu com um propósito. Diga: nasceu com um propósito. Qual o propósito? De ser justo, de ser separado, de ser um homem íntegro. Zaqueu cresce, e como qualquer outra pessoa, ele vai se deparar com as bifurcações da vida, que é o momento de escolher. Ele sai daquele momento onde ele está recebendo princípios, recebendo valores dos seus pais, e agora ele vai para a vida. Agora Zaqueu vai fazer as suas próprias escolhas. Zaqueu vai ter que escolher seguir propósito ou seguir proposta. E Zaqueu, ele entra na segunda fase de sua vida, a fase de escolhas. Diga: fase de escolhas. E justamente nessa fase, Zaqueu, ele vai trocar o propósito pelas propostas. Por quê? Porque naquela época existiam muitos ofícios, existiam muitas formas de você ganhar vida, de você trabalhar, de você levar o sustento para sua casa. Podia ser pescador, podia ser um carpinteiro, enfim, tinha muitas coisas. Mas naquela época, o caminho mais rápido para se chegar na riqueza era ser cobrador de impostos. E cobrador de impostos, eles não eram obrigados por Roma, ninguém era obrigado, não era um alistamento: eu quero você e você tem. Não era, tinha que ser voluntário. É aqui que começa a grande guerra entre os judeus contra os publicanos, porque a Palestina naquela época, Jerusalém é uma colônia no Império Romano, eles estão escravizados pelo imperador César. Em cada província tem ali um centro de coletar impostos, e como Roma não tinha efetivo para espalhar no mundo antigo todo tanta gente para trabalhar diretamente para o governo, então eles colocavam à disposição vagas para que os próprios nativos, os próprios judeus trabalhassem. Mas aí tem um problema, porque você ser um publicano, você vai estar servindo Roma e deixando de servir a Deus. Você sendo um publicano naqueles dias, você é expulso do templo, você é considerado impuro, e você perde toda a conexão com a vida religiosa e espiritual da época. O publicano era considerado um dos maiores pecadores daquele tempo. Para você ter ideia, quando os publicanos passavam na frente de um judeu, o judeu cuspia no chão e virava a cara. Qualquer lugar que o publicano chegava, onde tivesse um judeu que servia a Deus, eles iam embora. Era proibido entrar na casa de um publicano, era proibido comer com um cobrador de impostos, porque eles tinham o cobrador de impostos de duas formas: primeiro, é um traidor da pátria; segundo, é um adorador de César. Zaqueu, quando ele chegou na fase da escolha, ele tinha o caminho do propósito, de ser um homem justo, um homem separado, um homem que nasceu para servir a Deus, mas ele foi tomado por uma ganância. Diga: ganância. E nessa segunda fase de sua vida, então, ele escolhe o caminho mais rápido para o sucesso. Ele se torna cobrador de impostos, um publicano, mesmo sabendo o que viria e o que aconteceria, que ele viveria isolado, longe de tudo, não podendo mais adorar a Deus. Mas mesmo assim, a ganância nessa fase da vida de Zaqueu tomou conta dele de tal forma, e aquele menino, que agora não é um menino, é um homem, que foi doutrinado em princípios, em valores e propósito, o nome dele apontava para um destino, ele se perde no meio do caminho, e ele vai para a direção totalmente errada daquilo que Deus tinha na vida dele. E detalhe, a ganância de Zaqueu é algo tão grande, tão vibrante, é um leão que ruge dentro dele, que ele quer mais, 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 ele quer mais. Ele não se contenta em somente ser um cobrador de impostos,
ele vai se tornar um líder, um principal, em algumas traduções, príncipe de cobrador de impostos. O que significa isso? Ele chegou em um patamar tão alto, que agora ele que comanda toda a parte de coleta de imposto daquela região. Zaqueu é um dos homens mais ricos que existe naquele tempo. Zaqueu andava na rua, estufava o peito e dizia: eu venci, cheguei lá. Outro trabalhando como carpinteiro, outro como pescador, outro como padeiro, outro como açougueiro. E olha só, eu em pouco tempo tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que ele era rico. Ele era o quê? Diga, ele era rico. Quando a Bíblia diz que é rico, é muito dinheiro, muita grana. Zaqueu é um homem muito conhecido, é um homem muito rejeitado, mas é um homem muito conhecido, porque aquilo que ele tem é muito dinheiro, fazendo coisas erradas, servindo o Estado, cobrando impostos altíssimos dos seus próprios irmãos. Mas para Zaqueu não importa, ele está na fase da vida de trocar propósito por propostas. Ele está na fase da vida de que o que eu tenho é mais importante do que eu sou. E ele segue esse caminho e vai. Mesmo ele sendo um dos homens mais odiados da nação. Mas para ele o que importa é o que eu carrego no bolso. É o que eu tenho e não o que eu sou. Não importa os valores, não importa os princípios, não importa o que o meu pai e a minha mãe investiu em mim, não importa o que a religião depositou em mim, o que importa é que eu cheguei no sucesso. Essa é a segunda fase da vida de Zaqueu, que é a fase das escolhas. Zaqueu, ele vai transicionar, segundo a Bíblia, para uma terceira fase. A Bíblia vai dar um resumo de toda a vida de Zaqueu em poucos versículos. A terceira fase da vida de Zaqueu eu chamo de a fase de cheio de algo, mas vazio de alguém. Repita, Zaqueu era cheio de algo, mas estava vazio de alguém. Zaqueu tem dinheiro, tem poder, tem posição, tem tudo, mas falta alguém. Falta algo dentro dele. Zaqueu, ele começa a sentir um vazio existencial. Essa terceira fase da vida de Zaqueu eu chamo de crise de existência. O que é crise de existência? É quando tu olha externamente e tu diz: eu não tenho motivo para chorar, mas lá dentro tu está chorando. O que é crise de existência? É aquele dia que tu acorda e fala: o que eu estou fazendo aqui? O que é crise de existência? É quando você olha a sua conta bancária e está lá, recheada, mas ainda continua esse vazio de espírito. É aquela crise que Salomão, no final de sua vida, ele revelou para nós: eu pensei que a alegria, a felicidade estava no dinheiro, cheguei lá, não encontrei. Pensei que a alegria, a felicidade estava em mulheres, quando eu cheguei lá também ela não estava por lá. Eu pensei que a alegria estava nas edificações, eu construí, está no livro de Eclesiastes, construí, a alegria não estava lá. E eu, como velho, Salomão dizendo, eu resumo a vida dizendo o seguinte: a verdadeira alegria, a verdadeira paz é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Zaqueu chega nesse ponto, um ponto de complexo, um ponto desse vazio existencial. E Zaqueu, ele fala: cara, eu tenho tudo, mas falta alguém. Eu cheguei onde eu queria rapidamente, tenho dinheiro, posso comprar qualquer coisa, mas lá dentro tem alguma coisa gritando, e Zaqueu não sabe o que é. Alguém escreveu certa vez uma frase dizendo que o maior miserável é aquele que só tem dinheiro. O maior miserável é aquele que só tem dinheiro. E Zaqueu é esse homem. Zaqueu é um homem solitário, depressivo, um homem que vive sozinho, não tem amigos, não tem Deus, tem dinheiro, mas não tem caráter, tem dinheiro, mas não tem reputação boa, de uma pessoa honesta. E isso vai mexendo com Zaqueu nessa fase da vida dele, porque justamente nesse momento de crise, diz a Bíblia, que se levanta um humilde carpinteiro, filho de José, chamado Jesus, e começa a fazer milagres aqui e acolá, ressuscitar morto, e cada cidade, cada lugar que ele passa, a multidão vai se avolumando em volta dele, querendo conhecer mais, querendo estar perto dele. E um dia esse homem foi na cidade que Zaqueu morava, chamada Jericó, e diz a Bíblia que Jesus estava passando.
Jesus ia sair. Jesus não estava para ficar, Jesus estava de passagem. E Zaqueu está na fase da vida dele de complexo, de crises. Tem algo, mas não tem alguém. Em algum lugar da história, em algum momento dentro de Jericó, ele fica sabendo sobre Jesus. Alguém deve ter falado para ele: tu está sabendo que tem um homem que está andando em todo quanto é lugar, fazendo milagres, curando pessoas. Dizem quando ele fala, o coração queima. Dizem quando ele olha para as pessoas choram, pecadores se prostram, homens reconhecem ele como o Messias. Talvez Zaqueu não tinha ainda escutado sobre Jesus até aquele dia, mas ele escutou aquele dia sobre Jesus. E eu creio, irmão, não está na Bíblia, mas eu creio, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é tão poderoso, que quando você fala o nome dele, até os demônios crêem e tremem. Eu creio que na medida que alguém falava Jesus para ele, aquilo ia pegando na alma, porque a nossa alma clama por Deus. Quando a gente fala o nome de Jesus, começa um rebuliço aqui dentro de nós, sim ou não, irmão? Tu fala de Pedro, não mexe. Tu fala de Paulo, não mexe. Tu fala de Tiago, não mexe. Mas começa a falar de Jesus, já dá vontade de chorar, já dá vontade de... Começou a mexer com ele. Esse Jesus começou a mexer com ele justamente nessa fase que ele estava em uma crise existencial, que ele tinha tudo, mas faltava alguém. E Zaqueu começou a ficar doidão. Por quê? Porque ele viu que enquanto ele estava buscando algo, dinheiro, havia uma multidão buscando alguém. Isso não teve compreensão na cabeça de Zaqueu. Zaqueu está dizendo: cara, eu estou indo nessa direção, buscando dinheiro, conquistando, fazendo, acontecendo, vivendo meus sonhos, subindo que nem foguete. Eu estou atrás de algo, mas essa multidão está buscando alguém. E a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. E agora Zaqueu, ele vai sair da fase de crise existencial, e agora ele vai entrar na outra fase que eu chamo de o desespero para conhecer alguém que muitos já conhecem. O desespero de conhecer alguém que muitos já conhecem. Zaqueu está sendo o último a saber do que está acontecendo, porque ele está tão focado nas coisas materiais, ele está tão focado em ter, ele está tão focado em mostrar talvez para alguém que ele conseguiu chegar lá, que muitas pessoas já estavam recebendo Jesus, muitas pessoas já estavam sendo tocadas por Jesus, muitas pessoas estavam sendo salvas, libertas, pessoas se apaixonando por Jesus. E daqui a pouco Zaqueu, quando escuta sobre Jesus, ele começa então a correr atrás de alguém que muitos já conheciam, que muitos já sabiam, que muitos já falavam, que muitos já testemunhavam. Eu não sei você, mas quando eu vejo isso, eu vejo a minha vida lá atrás. Quando eu estava nessa crise, e eu via as pessoas falando de um Jesus que era tão distante para mim, mas tão próximo para elas. Elas diziam: Jesus mudou minha vida, Jesus mudou a minha casa, Jesus trouxe paz para minha alma, Jesus. E aí eu comecei a entrar nessa fase de buscar alguém que muitos já sabiam, muitos já conheciam. Um testemunho aqui, um testemunho ali. Fala: cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. Tem até um louvor do Marcelo Marques, preparei, que ele começa dizendo uma frase muito parecida. Escute. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você sabe, canta. Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Se essa é a tua história, cante. Declare isso. E eu vaguei. Se essa é a tua história, cante. Fora,
mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta. Ele tá nessa fase. A fase do desespero. De conhecer alguém que muitos já sabem quem é. Vem alguém e fala, ele existe, ele é real, o coração queima. Olha, mudou a vida daquela pessoa, o coração queima. E começa Zaqueu nessa fase, ter uma sede por algo que ele não conhece. É a sede sem conhecimento. Porque diz a Bíblia que quando ele ouve dizer sobre Jesus, nessa fase de sua vida, do desespero, de conhecer alguém que muitos já sabem, diz a Bíblia que vai gerar uma sede no coração de Zaqueu, vai gerar uma sede no coração de Zaqueu. E qual é a sede que Zaqueu tem? A Bíblia diz que ele só tem vontade de conhecer Jesus. Diz o texto que ele queria ver Jesus. Diga, ele quis ver Jesus. Diga assim, era só um olhar. Somente isso. Diga, era só um olhar. Diga, o desejo de Zaqueu era só ver, não era viver. Mas diga assim, Deus sempre tem planos maiores e melhores do que o nosso. E lá vai Zaqueu. E lá vai Zaqueu em busca de alguém que muitos conhecem. E diz a Bíblia que a vontade de conhecer Jesus era tão grande, 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 que Zaqueu ele supera todos os obstáculos. E Zaqueu tem dois. Ele tem algo que é nele e algo que é fora dele. São os dois obstáculos. A Bíblia diz que ele tinha pequena estatura e existia uma multidão. Vamos lá. Ele tinha pequena e existia uma. Quando a Bíblia está apontando pequena estatura, não é só questão física. A Bíblia está querendo trazer uma revelação para nós. Zaqueu, espiritualmente falando, ele se sentia pequeno. É isso que a Bíblia está querendo dizer. A história é essa, um homem que perdeu, que nasceu com um propósito, mas no meio do caminho escolheu a proposta, se perdeu, entrou em uma crise existencial, e de repente ouviu falar sobre alguém que ele não conhece e começou a buscar. Mas quando ele chegou diante dessa revelação de quem Jesus é, ele se sentiu em alma tão pequeno, tão miserável, tão indigno, que essa era uma das dificuldades. É isso que a Bíblia queria mostrar para nós. Não é só uma questão de estatura física, mas também a Bíblia diz que tinha multidão, que já era circunstância. Mas diz o texto que o desejo dele é tão grande, o desejo dele de ver Jesus é tão grande, que ele supera a sua pequenez, ele supera a multidão. E diz a Bíblia que ele, tentando ainda ver Jesus, não conseguia. E aí, como ele conhecia muito aquele lugar, ele pensou, peraí, Jesus, para sair da cidade, ele tem que passar por lá. Se ele está indo embora e é minha última oportunidade, então eu tenho que pensar, deixa eu pensar. O homem mais rico daquela cidade, um homem que tinha dezenas e dezenas de funcionários abaixo dele, ele teve uma ideia. Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ver esse Jesus. E diz a Bíblia que ele foi adiante. Diga, ele foi adiante. Foi adiante, tinha uma figueira brava no meio do caminho. Zaqueu subiu nessa figueira brava e ficou lá. Zaqueu agora está como uma criança. Ele deixa a vergonha de lado, deixa a posição de lado, porque ele quer ver Jesus. O desespero de alma faz Zaqueu vencer todos os obstáculos. Agora Zaqueu está aqui em cima, mas na cabeça de Zaqueu está assim: ele vai passar, eu só quero ver. Ele vai embora e eu sigo minha vida. É isso que Zaqueu quer. Lá vem Jesus, diga, lá vem Jesus.
Jesus está no meio da multidão, empurra daqui, empurra de lá. Muitas pessoas estão querendo: Jesus, fica aqui hoje, Jesus. Dorme na minha casa. Olha, eu tenho muito dinheiro. Fica na minha casa. As pessoas querem Jesus. Jesus talvez falando: não, eu preciso ir embora. Eu preciso pregar em outra cidade. Eu preciso sair. Não dá para me ficar em Jericó hoje. E lá vem Jesus, lá vem Jesus. Aqui eu começo a olhar Jesus, começo a olhar Jesus, começo a olhar Jesus. E diz a Bíblia que Jesus parou. Diga: Jesus parou. E Jesus fez assim. Eu não sei se você já percebeu quando você lê a Bíblia, mas todas as referências que tem e Jesus vendo, logo depois ele fez alguma coisa. Não é uma, duas, todas as vezes que aparece e Jesus viu ou Jesus vendo, paralítico, tanque de Betesda, ele viu e disse: o que tu queres que eu te faça? Fica de pé e volta para tua casa. Ele foi em Naim e diz, ele viu a mulher chorando, disse: não chores mais, ressuscitou o filho. Diga assim: quando Jesus vê, ele vê para fazer. Jesus está te vendo essa noite. Está te vendo essa noite. Jesus está te vendo essa noite. Jesus está te vendo essa noite. Zaqueu, ele vai sair da fase do desespero, presta atenção, do desespero de conhecer alguém que todos já sabem. E Zaqueu agora vai viver a outra fase da vida dele, que é a fase da voz inesperada. Diga: voz inesperada. Zaqueu nasce com um propósito, se afasta do propósito, vive em uma crise existencial, ouve falar de um homem e corre para ver. Ele sobe em uma árvore só para ver, porque está todo mundo falando, está todo mundo dizendo que é bom, mas deixa eu só ver. Eu não quero me aproximar muito, eu não quero me relacionar muito, mas deixa eu ir lá só ver. É a nossa fase, irmão, quando nós estávamos buscando igreja. Qual é a nossa figueira? A nossa figueira é o nosso primeiro culto. É aquela primeira vez que tu resolveu abrir a Bíblia, que está anos na tua estante, porque alguém falou que se tu abrir a Bíblia, Deus fala contigo. É tu subindo na figueira para ver. É aquele dia que tu escutou um louvor pela primeira vez, é tu subindo na figueira para ver. Tu não quer relacionamento, tu não quer compromisso, tu não sabe o que é, você quer ver, para tentar provar com os olhos. Mas mal sabia você que todas as pessoas que têm desejo de conhecer Jesus, é chamado por Ele. É a fase da voz inesperada. É aquele dia que tu falou assim: eu vou só visitar. Aí tu acha que era só um dia em cima da figueira, eu vou lá ver. Tu não esperava. Aí Jesus fala contigo, e tu fala: é você, é eu mesmo, é você. É o dia que você acha que é improvável, no meio de uma multidão, Deus gritar o teu nome. E naquele dia, você acha que estava vendo Ele, mas foi Ele que te viu primeiro. Ele diz: eu estou te vendo. É o dia da voz inesperada. É o dia que você não espera, mas Ele já tem um propósito na sua vida. É a fase, irmão. Não é a fase que a gente descobre Deus, é a fase que Deus nos descobre. Não é a fase que a gente procura Deus, é a fase que Deus nos procura. É a fase que Deus nos acha. Essa fase na vida de Zaqueu vai ser um divisor de águas. Porque olha só, Zaqueu, a vida toda ele nasceu com um propósito, mas a vida inteira ele se perdeu. Todo mundo chamava Zaqueu de publicano. Chamava de quê? Chamava de quê? Publicano. Publicano aqui, irmão, é um xingamento. É um xingamento. A vida toda as pessoas dizem: lá vai o publicano, lá vai o afastado, lá vai o blasfêmio, lá vai o desviado, se apostatou da fé, não honrou os princípios dos seus pais, da sua mãe. A vida inteira. Agora ele está em cima de uma árvore. Jesus parou, está olhando para ele, e Jesus vai dizer assim: ô publicano, é isso que está escrito? Ô cobrador de impostos, é isso que está escrito? O traidor da pátria, é isso que está escrito? Anos Zaqueu só ouvindo essas coisas. Jesus parou. Zaqueu,
Zaqueu! A perna treme, o coração dispara, a alma começa a pular dentro dele, e tem um homem gritando pelo nome dele: Zaqueu! Presta atenção. Jesus vai falar 3 coisas com Zaqueu em cima da figueira. Primeiro, Zaqueu. Segundo, desça depressa. Terceiro, hoje eu quero ficar na sua casa. Segura. A primeira coisa, Zaqueu! Jesus vai lá no passado com essa palavra. Zaqueu! Vai lá no passado. Nasceu com um propósito, separado, justo, santo. Um jovem, uma criança que foi preparada para ser um instrumento na mão de Deus. Quando Jesus grita Zaqueu, a cabeça de Zaqueu volta lá no passado. Porque fazia anos que Zaqueu não escutava. Jesus, quando falou, ele falou no grego, ele falou santo, porque é o significado do nome. Puro. A multidão está dizendo: tu está louco, esse cara é o maior pecador. E Jesus está gritando: santo, puro, Zaqueu. E as pessoas também estão dizendo: Jesus, fica quieto, esse cara é o cara mais atribulado da nação. Zaqueu. E o nome de Zaqueu está remetendo ele lá para o passado, para o propósito que Deus tinha na vida dele. Era Jesus dizendo assim: escute, não importa o teu rótulo, não importa como você está, não importa o que você tem feito, mas o plano de Deus na tua vida vai se cumprir. Quando ele grita Zaqueu aqui, é o passado que está sendo mexido. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Zaqueu começou a lembrar cada valor, cada princípio, cada palavra, cada culto. Ele creio que nessa hora ele pensou: eu não nasci para ser publicano, eu nasci para ser Zaqueu. Deus devolve a identidade, Deus devolve aquilo que ele tinha perdido. Depois que está tudo resolvido com o passado, Jesus vem para o presente e diz: Zaqueu, desce depressa. Presente, desce depressa. Que Jesus está falando: filho, tu lembra? Tu nasceu para ser o quê? Zaqueu. Tá, agora desça depressa. Toma uma decisão hoje. Agora, eu tenho pressa para mudar a tua vida, mudar a tua história hoje. O presente é agora, é agora, é agora, é agora. Jesus estava trabalhando no passado, Jesus começou a trabalhar no presente, dizendo: desça depressa. Não importa quanto tempo, Zaqueu, mas tem 10 anos, é hoje. Mas tem 20 anos, é hoje. Faz muito tempo, desça depressa, porque eu tenho pressa para fazer algo grande na tua vida. Nome fala de propósito, descer depressa fala de urgência. Deus vai e devolve Zaqueu a identidade, faz ele lembrar daquilo que ele nasceu para ser. E uma vez Zaqueu caindo, despertando do sono, Jesus faz um convite: é hoje, é agora, desça depressa. Na fase da voz inesperada, é aquele dia que você entra em um culto como esse, totalmente perdido. Aí Jesus te chama pelo nome. Aí tu lembra todo o ensinamento dos seus pais. Aí tu lembra quando tu ia para a escola dominical. Aí tu lembra o dia que tu servia a Deus, mas por algum motivo tu se afastou. Aí tu começa a resgatar essa lembrança, essa essência da identidade. Aí quando você entende o que Deus tem na tua vida, você fala: entendi. Aí Jesus fala hoje para você: então é agora, desça depressa. Sai de cima da figueira, sai de cima da árvore, porque eu quero fazer algo na tua vida hoje. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Ele te chama pelo nome. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Declara isso aí, canta. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me
prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, aliviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, vamos Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. E é por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. E é por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Escute, a fase da voz inesperada é aquela fase que Deus Ele vai mexer no teu passado para te lembrar algumas coisas. É a fase que Ele vai mexer no teu presente para te tirar da condição que você está e você entender que Ele tem urgência. Mas Jesus vai falar a terceira coisa para Zaqueu: eu quero ficar na tua casa. Zaqueu passado, desça presente, quero ficar futuro. E a multidão está dizendo: é loucura, ele vai se hospedar na casa de um pecador, é loucura. E Jesus está aqui, desce depressa. Sabe o que a Bíblia diz? E Zaqueu desceu com alegria. Lá vem Zaqueu sorrindo, lá vem Zaqueu sorrindo. E quando ele chega diante de Jesus, eu fico imaginando Zaqueu pensando assim: mas nunca nenhum judeu entrou na minha casa, nunca ninguém sentou na minha mesa, nunca ninguém entrou na minha casa. Mas Jesus falou: hoje eu vou ficar na tua casa. Olha para mim, as pessoas diziam: vai em casa. Pessoas diziam: fique em casa. Aqui não é Zaqueu dizendo: eu vou lá buscar Jesus, que nem Jairo. Aqui não é Zaqueu dizendo que nem Marta e Maria, manda trazer Jesus. Não, a Bíblia diz que ele foi para ver Jesus. Ele foi para ver Jesus, mas Jesus viu ele, Jesus achou ele. E a voz inesperada disse: rapaz, tu nem sabe o que vai acontecer. Eu quero um relacionamento contigo, não é por vista e nem por palavra, mas é por companhia. Eu vou na tua casa, vou ficar lá. O teu futuro já está garantido. Eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Diga: passado, presente, futuro. Diga: Jesus resolve todas as estações da nossa vida. Jesus resgata os valores, resgata o princípio, faz a gente ter um senso de urgência. Hoje, é agora. Tu lembra, irmão, quando tu entrou na igreja? Tu lembra quando tu chegou nessa fase de voz inesperada e tu entendeu o que Deus tem na tua vida? Tu entendeu o que Deus te chamou para ser, tu entendeu por que você nasceu, e Deus falou: é hoje. É quando um pastor, um pregador, um evangelista diz: quem quer entregar a vida para Jesus essa noite? Aí lá vai você descendo da árvore rapidamente, com uma alegria, dizendo: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E naquele dia Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou na tua vida, Jesus entrou na tua casa, Jesus mexeu no teu passado, trouxe urgência no teu presente, e Ele garantiu um futuro, dizendo: eu vou entrar, eu vou entrar. É a única casa da Bíblia que Jesus, Ele vai dizer: eu quero ir. Jesus está indo sem ser convidado. É a única casa. Em todas as outras chamaram Jesus, nessa Jesus está dizendo: eu vou lá. Porque Zaqueu, na cabeça dele, ele dizia assim: eu não tenho Deus, Deus não me ama. Esses anos todo afastado, ele já perdeu a devoção, ele perdeu a fé. Zaqueu não tem força para ir até Deus, então Deus vai até Zaqueu. Talvez você chegou essa noite dizendo: eu sou um pobre miserável, eu sou o maior dos pecadores, eu sou indigno, eu já fiz tantas coisas, Deus não me ama. Escute, irmão, deixa eu te falar: se tu não tem força, aleluia, para convidar Deus para ir contigo, Deus vai dizer: então eu vou do mesmo jeito, mas eu quero hoje mudar a tua vida, hoje eu quero entrar na tua casa. Eu estou pregando para alguém essa noite aqui, irmão.
Hoje Deus está se convidando para ir contigo. Ele está se convidando para ir. Agora presta atenção, para a gente terminar. Zaqueu vai entrar na última fase de sua vida, que é a fase que eu chamo de presença transformadora. Diga, presença transformadora. Até agora, o relacionamento de Zaqueu com Jesus é através de olhar e através de palavra. Agora vai ser através de convívio. Irmão, tu não entendeu nada, hein? Até agora, o relacionamento de Zaqueu com Jesus é por olhar e palavra. Agora vai ser através de convívio. Não é mais Zaqueu na árvore e Jesus embaixo. Agora é Zaqueu na mesa e Jesus sentado na frente dele. Qual é a fase? É a fase da presença transformadora. Transformadora. O desejo de ver te revela algo. A voz de Deus te surpreende, mas a presença, o convívio vai transformar você. Agora vem comigo para a casa de Zaqueu. Está indo Jesus. Jesus mudou a rota, Jesus mudou o itinerário. Jesus estava saindo da cidade e não vai sair mais. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus estava dizendo, eu não tenho tempo, mas agora ele tem tempo. Jesus estava dizendo, eu tenho que ir para outro lugar, agora ele vai ficar lá. A multidão está dizendo, Jesus, tu não ir embora. Não, vou dormir na casa desse homem. Eu vou ficar na casa desse homem. Aí a multidão está endemoniada, os religiosos estão endemoniados, dizendo, ele vai se hospedar na casa de pecadores, ele vai comer com pecadores. E diz a Bíblia, não sou eu. Enquanto a multidão se queixava lá fora da casa, Zaqueu está aqui dentro, creio, olhando para Jesus, dizendo, Jesus, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar para os pobres. A multidão está aqui fora dizendo, esse homem não tem jeito, esse homem é perdido, sai daí, Jesus. Aqui dentro, Zaqueu está dizendo, Jesus, se eu tenho extorquido alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, Jesus. Enquanto tem a ponta de dedo aqui fora, aqui dentro tem salvação, tem libertação, tem confissão de pecado. Deus está restaurando um homem, Deus está devolvendo valores, princípios, Deus está colocando esse homem de pé novamente. Então não importa o que acontece do lado de fora, o que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro. Jesus, ele se hospeda na casa de pecadores. Me perdoa você que tem uma mentalidade religiosa. Eu quero ler para você, para tu não achar que sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 10, disse assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Zaqueu. Quando Zaqueu nasceu, a primeira coisa que um pai fazia naquela época era levantar o filho e consagrar a Deus. Consagrava, pronunciava o nome, Zaqueu, justo, santo. Com 8 dias de nascimento, circuncidava. Com 6 anos de idade já começava a ingressar no conhecimento, no estudo da palavra. Zaqueu nasceu aqui com um propósito, servir a Deus. Mas no meio do caminho ele se perdeu. Aí Jesus está dizendo assim, o Filho do Homem veio buscar aqueles que estavam perdidos. Jesus está dizendo, alguma coisa deu errado no meio do caminho, mas eu vim consertar. Alguma coisa saiu fora do controle dele no meio do caminho, mas eu vim trazer as coisas de volta para os seus devidos lugares. Ele errou a rota, ele errou a mão, mas eu estou aqui para buscar aqueles que estavam perdidos.